E aí, boa noite pra você. Quer dizer, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Já virou aquele meme da internet, a gente não sabe que horas você está assistindo isso, mas seja muito bem-vindo ao AreteCast, que é gravado no nosso Instagram, @florescer.inpp, toda terça-feira às 19h31. Você é super convidado para participar ao vivo, mandar suas questões, suas perguntas, seus comentários. Então vem com a gente para o Instagram também. Meu nome é Israel Augusto. Eu sou Elza. E nós dois temos a nossa hashtag, que é Israelza, tá certo? Então, se você digitar Israelza, você acha a gente aí em qualquer mídia social que nós estamos transmitindo sobre o AreteCast, sobre outros trabalhos nossos. Nós temos um trabalho bem focado aqui em relacionamentos, tá? De noivado, casamento, namoro, tudo que você pode aprender para você se relacionar bem no seu núcleo familiar, tá certo? E temas relacionados ao desenvolvimento humano de uma forma geral. É isso aí. E o nosso tema de hoje, diga aí, Maridinha, qual é? Recalculando a rota. Isso. Por que recalculando a rota? Porque nós vamos falar sobre valores humanos. E Isso às aí. vezes a gente precisa dar uma revisada, ou às vezes até uma primeira olhada, porque tem muita gente que nunca parou para refletir Verdade. quais são os meus valores, o que é que eu considero mais importante na vida, o que é que norteia as minhas decisões, o que me move para a vida, o que alimenta os meus desejos. Tem gente que nunca parou para pensar sobre isso. Então, recalcular a rota significa isso. Opa, peraí, deixa eu ver o que eu considero mais importante. E quando a gente está falando de relacionamento, isso é essencial. Porque precisa haver um alinhamento de valores aqui, porque se eu tiver valores muito diferentes do meu parceiro e a gente não fizer essa compatibilização, aí sim a gente pode ter uma incompatibilidade que vai inviabilizar a relação. Isso. Elza tá falando disso por quê? Porque a gente falou sobre a incompatibilidade de gênios em De outro episódio, gênios, que é sobre padrão, né, perfil de comportamento. Então, não no é episódio desculpa. anterior a gente Isso. falou disso, sobre incompatibilidade de gênios, no sentido de temperamentos diferentes, né, perfis comportamentais. E isso, na verdade, não é uma incompatibilidade, porque, de fato, todos nós somos diferentes, temos temperamentos diferentes, e é possível conciliar isso. Agora, quando a gente fala de valor, que é aquilo que é mais profundo na nossa alma, que está gravado na nossa essência, aí a gente pode incompatibilizar uma relação, sim. Com certeza. Então vamos tratar do tema? Vamos entrar no assunto então? Vamos entrar no assunto. Então, beleza. O que são valores, marido? Valores. Bom, valor e preço é a primeira diferença que a gente tem que fazer. As pessoas, quando falam em valor, lembram de dinheiro, de grana, de din-din. E por quê? Porque a gente lida com dinheiro todos os dias para tentar fazer ali as coisas que a gente precisa fazer. Mas dinheiro, né, ou seja, valor econômico, grana, preço é diferente, né, de valor, né, que estão ligados a virtudes, a condutas humanas. Então a primeira diferença que a gente tem que fazer, então, é o que não é um valor, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Se você tiver uma camisa da seleção, sei lá, de ouro brasileira, nem sei quando o Brasil foi campeão com o Pelé, de 1970, pai, desculpa, 1970, lembrei, tá bom? Então, 1970, eu espero estar certo. Bom, 1970, se você tiver uma camisa da seleção brasileira, pô, ela tem um valor de preço de mercado. Agora, se você tiver uma camisa que for utilizada pelo Pelé, ela vai ter outro preço de mercado. Então, o preço ele varia também. Mas essa camisa, nem se alguém te oferecer 1 milhão, sendo que essa camisa vale uns 30 mil, talvez você venderia ou não. Por quê? Porque você confere um valor, você atribui uma importância que preço nenhum do mundo paga. Não é mais uma questão só de preço. Não é uma questão de preço, é uma questão de valor. Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho uma xícara. Valor é subjetivo. Valor é subjetivo, exatamente. Então, eu tenho essa xícara aqui, eu gosto muito das minhas xícaras. Ó, essa daqui é do Capitão América, eu sou fã da Marvel. Da DC também, mas mais da Marvel. Desculpa aí o pessoal da DC. Mas eu tenho uma caneca aqui que meu filho fez, ele escreveu, na época ainda que ele estava alfabetizando, me deu de Dia dos Pais e tal. Então, assim, o preço, essa aqui custou $16, que convertendo hoje mais ou menos, 17, né? 17 dólares valeria mais ou menos aí, sei lá, quase R$100. E a outra caneca, ela teve um preço de em torno aí de 50, já com a foto gravada e tudo direitinho. Só que essa daqui, se alguém me oferecer 200, eu acredito até que eu venda. Mas
aquela lá, se alguém me oferecer 200, eu não vendo. Por quê? Porque o preço dela não supera, né? O preço que a pessoa me oferecer não vai superar o valor emocional que ela tem. Né? Do filho dele, o primeiro rabisquinho, né? Isso. Talvez pra você aí, fala assim, cara, essa caneca aí pra mim não vale nada, entendeu? Tipo, uma caneca com um rabisco e a foto de uma criança estranha, não tem valor, mas pra mim tem. Então, uma da diferença aí de preço e valor, e o que significa valor? Aquilo que eu atribuo, né, a importância, tá? Isso é valor. O quanto eu acredito que aquilo é importante. Agora, trazendo para esse contexto que a gente está falando de valores pessoais que eu tenho e que eu levo para a vida, para onde quer que eu vá, levo para as minhas relações, né? Então, é aquilo que eu valorizo como mais importante na vida. E isso pode variar, claro, dependendo do momento de vida que eu estou vivenciando. Por exemplo, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, existem algumas coisas, alguns valores comuns, coletivos até, que a maioria de nós tem vivenciado, que pode ser saúde, que as pessoas, a partir do momento que tiveram contato com o vírus, que as debilitou, as deixou com sequelas, passaram a valorizar o que elas tinham antes e a desejar resgatar aquilo de volta. Então passou a ser algo muito importante. Então, outro valor importante é o financeiro, né? Segurança financeira, porque muitas pessoas perderam seus empregos, perderam suas fontes de renda, porque a economia foi totalmente abalada, né? Então, é um valor que muitos de nós estamos vivenciando neste momento da vida. Só que, assim como existem alguns valores que vão variar de acordo com necessidades que nós estamos vivenciando, tem alguns que fazem parte da nossa essência a vida inteira, né, marido? É. Então, gente, desculpa que os cachorros hoje estão atacados. Vocês estão ouvindo a bagunça, né? Vem cá, os dois, cega. Então, assim, existem alguns valores que fazem parte da nossa essência desde sempre. Por quê? Primeiro, tem valores que eles fazem parte do nosso inconsciente coletivo, né? Em toda a história humana eles estiveram presentes, então meio que quando a gente nasce, a gente já, como se fizesse o download desses aplicativozinhos que já fazem parte de nós. E tem outros que a gente vai adquirindo desde pequenininhos na nossa vivência, na nossa família, na nossa cultura familiar, coisas que a gente aprendeu que são importantes. Outras coisas que a gente aprende na sociedade em que a gente está inserido, na escola. A educação, inclusive, é algo muito importante na inserção de valores no indivíduo, né? Para a gente aprender valores. Então, a gente vai passando a dar importância para determinados assuntos na vida e eles vão se tornando valores dentro de nós. Vamos exemplificar para ficar mais claro. Vamos dizer assim que a minha família tem um valor de generosidade muito forte. É uma família que sempre esteve envolvida com questões humanitárias, com doações para entidades, serviço também, atos de serviço em entidades, em comunidades vulneráveis, de estar lá presente, de estar lá não só levando coisas, alimentos e tal, mas estar envolvido com aquela comunidade, buscando conhecer as necessidades daquelas pessoas, levando educação, levando outros serviços, levando amigos, conhecidos que podem estar oferecendo algum tipo de ação social para aquelas pessoas. Então, pode ser um valor forte da minha família e desde pequenininha eu vi minha família envolvida com aquilo, eles me envolveram nisso também e isso se tornou um valor para mim. Então eu tenho na minha essência o valor de generosidade, digamos assim.
E aí vamos dizer que o Israel também tem esse valor de generosidade. Mas ele também tem um valor forte de ética. Vamos dizer, são exemplos, tá, gente, que eu tô dando, hipotéticos. Que o pai dele era um cara assim super íntegro e que tudo dele era muito correto e ensinou, educou Israel desde pequenininho a seguir todas as regras, a ser rigoroso com isso, a não aceitar flexibilizações, relativizações daquilo que é certo, porque certo e errado é errado. E então, para o Israel, essa prudência, esse critério em torno daquilo que é correto, essa integridade é um valor muito forte para ele. Generosidade também está entre os valores dele. Ele também é uma pessoa muito generosa, mas a integridade vem em primeiro lugar. E para mim também integridade é importante, mas na minha família generosidade era mais importante. Aí vamos dizer que nós, casados, vivenciamos uma situação em que esses conflitos, esses valores entram em conflito. Digamos que, vamos pegar até o contexto atual, pandemia. Nós dois fomos demitidos, nossa família está vivendo das nossas reservas financeiras, que já começam a escassear, está começando a faltar. E eu recebo uma oportunidade de emprego entre aspas, porque não querem assinar minha carteira. Olha, eu vou te pagar tanto, mas não vou assinar sua carteira, senão vou ter que pagar imposto, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, mas eu te pago X, que é mais até do que você ganharia se eu estivesse assinando sua carteira. E aí esse X é algo que não só vai suprir as necessidades da minha família, como vai voltar a me permitir a ter aquelas ações de generosidade com outras pessoas, que é algo que eu sempre fiz a minha vida inteira e pela primeira vez na vida eu estou desempregada e não estou ajudando ninguém. Só que aí, quando eu trago essa proposta para casa e falo, olha, recebi uma proposta para trabalhar assim, assim, assim. Só que, o cara não quer pagar imposto, ele não vai assinar minha carteira, vai ser assim, 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 assado. Aí, o valor de integridade do Israel vai falar mais alto. Opa, não, peraí, você não pode aceitar isso. Isso é ilegal. Isso tá errado. Ele não tá fazendo as contribuições que ele precisa fazer pro imposto de renda, pro Instituto de Seguridade Social. Ele tá deixando de contar o seu tempo de serviço e ele vai começar a pensar nos aspectos relacionados à integridade. Aí eu vou começar a discutir. Mas, marido, agora não é hora de pensar nisso. Porque a gente precisa voltar a suprir a nossa família financeiramente. E, além disso, eu vou poder voltar a ajudar as instituições que a gente ajudava e não está ajudando mais. Aí ele vai falar, peraí, a gente pode ser generoso e contribuir para as pessoas quando a gente está fazendo as coisas da maneira correta. Que valor há em ser generoso se eu estou usando de um dinheiro que é sujo, que está errado, que vem de uma fonte que a gente não sabe? Da onde que vem esse dinheiro? Por que o cara não pode assinar sua carteira, não pode fazer as coisas do jeito certo? O que tem de errado nisso aí? Vai começar a desconfiar. Então, tem um conflito instalado. Porque eu tenho um valor que ele também tem. Só pelo fato de estar numa hierarquia abaixo do valor de integridade dele, a gente pode ter um conflito. Tá vendo por que é importante a gente conhecer os nossos próprios valores e os valores do nosso parceiro, do nosso companheiro de vida? Porque nessas horas a gente consegue compreender o porquê daquele conflito. Eu entendo por que ele ficou tão irritado. Porque eu estou ofendendo o valor de integridade. E eu também tenho esse valor de integridade. Então, deixa eu refletir sobre esse aspecto. Aí eu me conecto com o meu valor de integridade e avalio o que ele tem.
certa razão no que ele está dizendo. E aí a gente vai conseguir conversar de uma maneira um pouco melhor, pelo menos para chegar num consenso. E se eu fizer isso só esse mês, só pra gente juntar uma graninha a mais, pra não passar dificuldade, mas eu saio no mês que vem e vou procurar outra coisa e tal. E a gente pode tentar entrar num conflito, num consenso. Ou assinar a carteira por experiência, por tempo de experiência, né? Isso, ou levar a proposta, uma contraproposta pro cara, eu aceito receber menos desde que você assine minha carteira. Vamos fazer as coisas do jeito certo, eu prefiro assim e tal. Então, é importante a gente ter esse nível de autoconhecimento, e não só autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele vai te fazer tomar consciência sobre os seus valores, mas a autopercepção vai te fazer perceber como é que você age e reage, principalmente reage no dia a dia, porque muitas das nossas reações explosivas, impulsivas, em situações assim um pouco fora do comum que acontecem, tem a ver com algum valor nosso que foi afetado. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o valor, ele é uma manifestação, né, de um pensamento. Então, a gente tem o valor, talvez a melhor forma da gente entender quais são as crenças, as ideias complexas que a pessoa tem sobre as coisas, sobre a vida, é identificando os valores dela, né? Então, os valores que ela tem mais altos, talvez sejam as crenças mais fortes que estejam instaladas nela. Então, os valores, de alguma forma, eles vão traduzir as crenças. E pode ser que as crenças mais fortes que a pessoa tenha estão justamente ligadas a esses valores que ela tem, né? E talvez seja isso que conduz a vida dela. Inclusive, quanto maior o valor é para uma pessoa, maior o potencial dela desenvolver crenças em torno dele. Sim. E incluindo as crenças limitantes. Porque o valor, ele é agregador de pensamentos, né? Então, ele é como um imã que vai atraindo as ideias, e as ideias vão se formando ao redor dos valores, né? É um complexo, né? Porque o valor, ele cria um conceito, uma imagem dentro da nossa cabeça, em que é uma forma de eu simplificar os conteúdos da vida em torno de um conceito que para mim é importante. Então eu começo a colocar ideias acessórias, né, aos meus valores e buscar me conduzir. Elza falou agora sobre valores potencialmente limitantes. Então você vai falar assim, poxa, existem valores potencialmente limitantes? Sim. Eu acredito que, principalmente, os valores que estão mais ligados, tá, às nossas necessidades básicas, né, a nossa necessidade básica fisiológica, né, nossa necessidade básica de segurança, de aceitação, de independência, a gente tem mais chances de ter valores, tá, que são potencialmente limitantes ali. E quando eles serão potencialmente limitantes? É só potencialmente. Quando eles serão? Quando eu desenvolvo uma crença. Isso, quando ele é operado pelo medo. Isso, quando é operado pelo medo. Por exemplo, eu tenho um valor muito forte de estabilidade. Né? A gente até falou isso aqui no podcast passado, porque tem um perfil comportamental que se chama estável. Justamente porque é uma pessoa que tem um valor de estabilidade muito forte. Pessoa que preza pela harmonia, pela paz, evita conflitos. Só que nessa coisa de desejar tanta estabilidade, ela pode começar a desenvolver crenças de que ela não deve assumir nenhum tipo de risco, porque isso ameaça a estabilidade dela. De que ela não deve encarar nenhum tipo de mudança, porque isso ameaça a estabilidade dela. Então, assim, imagina o engessamento que essa pessoa vai provocar na vida dela. E agora há pouco, eu li uma frase, eu ouvi uma frase, que eu achei sensacional, que a dor da mudança nunca é maior do que a dor de estacionar a própria vida e de sabotar a própria existência.
né? Então, a pessoa que transforma esse valor de estabilidade numa crença limitante de eu não posso mudar, eu não posso assumir riscos, eu não posso mexer em absolutamente nada que vá me desestabilizar. E, gente, até para andar, para dar um passo, tem que me desestabilizar. Eu tiro um pé do chão, eu vou ter que mexer no meu equilíbrio. Qualquer movimento que eu faça na minha vida envolve algum nível de desestabilização. Então, eu preciso ter cuidado para não transformar os meus valores em crenças limitantes. Exato. Meus valores, eles são positivos, mas as crenças que eu desenvolvo em torno dele são potencialmente limitantes. Sim. Precisamos ter cuidado com isso. E assim, é onde que você descalibra o exercício do amor, do amor, não, Do do valor. exercício do valor. Né? Exatamente. Então, o que é um valor? Até o amor. Se eu tenho o valor, já que ele falou de descalibrar, se eu tenho o valor de amor muito forte, eu sou uma pessoa muito amorosa, Doadora, que compartilha. exatamente, que gosta de compartilhar, tudo que eu tenho, compartilho e tal. Só que se eu descalibro isso, eu tendo a dar demais e até não saber receber. E vai chegar um ponto que eu me esvazio completamente. Eu não vou ter mais para dar. E por só ter dado a vida inteira e não ter aprendido a receber, também não vou saber me preencher de volta para poder estar em condições de voltar a dar. Por isso que a gente falou aqui também em outras ocasiões anteriores, que até no amor existe o equilíbrio entre dar e receber. Porque a gente precisa garantir esse equilíbrio para que a gente sempre esteja em condições de continuar dando. E o essencial, quando a gente se conecta com a fonte, a gente adquire dela o verdadeiro amor e se preenche a ponto de poder transbordar no outro. Transbordar. Ou seja, excede a minha capacidade e eu tenho para dar. Eu não estou tirando de mim. Eu estou dando daquilo que excede, né? Aquilo que transborda. Exatamente. E é fundamental isso, né? Porque quando aliás, para representar isso muito bem, a própria, como você citou, a Bíblia, né? A fonte, né? Uma das grandes referências que a gente tem de aprendizado sobre Deus é a Bíblia, né? E a gente tem a seguinte ideia, né? De que o vinho, tá, e o pão são duas comidas, né, que são fermentadas. E fermentação exige equilíbrio, paciência, tempo de espera, né, exige observância. Tá? Então, se eu deixar um pão fermentar demais, ele azeda. Se eu deixar um vinho fermentar demais, ele vira vinagre. Então, eu preciso ter essa observância. Tá? E o vinho representa a minha vontade de receber. E o pão representa a minha atitude doadora. Então, entre o consumo do pão e do vinho, ou seja, o me relacionar com o dar e o receber, eu preciso de um equilíbrio, certo? Então, que nós possamos exercer esse equilíbrio entre dar e o receber. Duas comidas, né? Uma bebida, né? e um alimento sólido que estão relacionados com o ato da fermentação, ou seja, da temperança, do equilíbrio e etc. Né? Agora, assim, a gente já falou sobre valores, sabendo que valores e preço são coisas diferentes. Né? Valor é a importância que eu dou. Nós já sabemos que as crenças, elas são, além de se associar, né, aos valores, formando verdadeiros complexos, elas também, um valor já representa um conjunto de ideias, né, relacionadas. Então, talvez para eu descobrir as crenças da pessoa, ou seja, as suas ideias principais sobre a vida, se eu entendo os seus valores, eu tenho as suas ideias principais sobre a vida. Dá para ter uma noção. Dá para ter uma noção. Então, como isso é formado? Como nós formamos os nossos valores? Você já falou sobre a questão da convivência familiar. E é justamente daí que os valores, eles são reforçados, ou são, eu acredito mais em reforço nesse sentido, porque os valores realmente que estão ligados às virtudes, né, que são perenes, aquelas que nos atravessam, né, em eixo de ponta a ponta, do inconsciente
né, ao consciente, eles são valores que a gente carrega para a vida toda, E né? a gente Então, nasce com eles. a gente nasce com A eles. gente falou sobre isso aqui, a gente falou sobre um estudo do VIA Institute, que foi feito em inúmeras comunidades, sociedades, linhas filosóficas, religiões, e que foi identificado que em todos esses lugares existe um grupo de forças e virtudes de caráter que são reconhecidos pelos seres humanos. Que nada mais são do que valores. São ubíquos, ou seja, todos nós os reconhecemos. E se nós reconhecemos e valorizamos, é porque de alguma forma a gente tem eles dentro da gente, né? Mais ou menos desenvolvidos. Tanto é que esse estudo gerou um teste em que a gente mede quanto que aquelas forças e virtudes de caráter são mais fortes dentro de nós. Por que mais fortes? Porque são aqueles que eu mais trabalhei na minha vida. Como eu falei aqui, na nossa família a gente aprende, na nossa escola, na nossa sociedade. Então, as nossas experiências de vida vão reforçando mais alguns do que outros. E o interessante é que cada pessoa tem a sua própria pontuação e os 5 primeiros valores mais pontuados ali representam as suas forças de identidade, que são nada mais nada menos do que seus valores pessoais, aqueles que estão mais desenvolvidos em você. Pelo menos naquele instante. Tanto que VIA, que é o nome do instituto, chama Values in Action, valores em ação. Então, essas forças de caráter que eles chamam, na verdade, são os valores colocados em ação. Aqueles valores que eu tenho e que eu, de fato, coloco em prática. Porque era até uma coisa que eu estava querendo dizer anteriormente, que não basta eu tomar consciência desses valores se eu não os aplico. E aí é que tá. E aí vem uma questão. Que, inclusive, acho que nos dias de hoje está muito em voga. Será que a gente deve ficar relativizando os valores para poder incluir? Uhum. Porque a sociedade tende a fazer muito isso, querer normatizar tudo, né? Então, assim, a gente não pode ficar impondo valores, porque valores têm a ver com cultura, às vezes, com moral e tal. E às vezes, a gente não pode ficar impondo valores e tal, e nananã, porque isso separa e tal. De fato, você não impõe, não existe isso de impor valores. Mas também não existe isso de ficar relativizando os valores que existem, que fazem parte de nós. A gente não pode negar isso, porque a gente quer incluir esse ou aquele grupo. Assim como não se faz isso num relacionamento. Vamos dizer que eu começo a me relacionar com Israel e a gente começa a enfrentar determinado conflito por causa de um valor meu, e eu vejo que esse meu valor é incompatível com os dele na relação, e eu abro mão desse meu valor. Opa, esse valor representa a minha essência. É como se eu tivesse tirado um pedaço de mim para tentar fazer a relação dar certo. Só que eu tô capenga. Até onde vai essa relação? E ainda que eu a leve para a vida inteira, eu levei para a vida inteira com um buraco dentro de mim. Não vai ser uma relação saudável. Nem para mim, nem para nós dois, nem para os filhos, nem para ninguém. Porque existe um buraco e isso vai gerar uma descompensação. Isso vai ter impactos, vai ter consequências. Então eu devo ficar relativizando os meus valores para fazer a relação dar certo? Não. Assim como a gente não deve ficar relativizando todos os valores que a humanidade sempre teve com essa ideia de que, vamos incluir. Então, por exemplo, vamos abolir o valor de família, porque alguns grupos que existem hoje não se enquadram mais. Não, opa, pera lá. Pode não ser uma família convencional, mas eles ainda pertencem à família. Eu posso ter 2 homens com filhos, são uma família. O valor se preserva. Eu não posso negar esse valor, porque agora não é mais um homem e uma mulher. Entendeu? Então, assim, o valor se preserva.
Tanto é que nós temos hoje famílias não convencionais, mas são famílias. O valor se preserva. Então a gente precisa ter esse cuidado. Porque ainda essa semana, infelizmente, eu assisti uma palestra horrorosa de um rapaz que representa algum desses movimentos LGBTQI+, afrontando diretamente o valor. Não, se é a família que nos ameaça nesses termos, então nós vamos destruir sim a família. Gente, olha que pensamento mais absurdo. A família ameaça? Como assim? Como pode um valor que representa uma virtude ser uma ameaça para quem quer que seja? Não é. Às vezes a pessoa está tão equivocada ali nas projeções do inconsciente, das dores que ela teve, talvez a existência dela, a experiência dela de vida com esse arquétipo de família foi muito dolorida, e aí se projeta isso no todo, se generaliza isso e acha que todas as famílias são uma ameaça e devem ser abolidas. É bom se atentar, inclusive, para o fato de que o valor, em grande medida, ele é amoral, no sentido de ele não está condicionado a uma maioria, ou seja, aquilo que as pessoas acham que que é o correto, né, e tudo. O valor, ele transcende isso, né? Como as virtudes. As altas virtudes da vida, que são estudadas, gente, há mais de 2.500 anos, entendeu? Em algumas tradições, há quase 4.000, 5.000 anos, elas são virtudes que elas atravessam o tempo. E a minha manifestação cultural sobre a vivência dessa virtude ainda é um cultivar dessa virtude. Então eu não posso querer dizer que uma manifestação cultural sobre uma virtude não é o exercício da virtude só porque a manifestação cultural do meu grupo, o grupo ao qual eu pertenço, ela é diferente da sua, né? Então por isso que os valores eles são buscados, são vias, são caminhos, tá? Para a gente chegar ao exercício de ter uma vida boa. Porque o que é ter uma vida boa? É ter uma vida cheia de prazeres? Não só isso, né? É uma vida que é uma vida doadora também. É uma vida, aliás, nós buscamos, né, prazer, poder e posse, tá? Só que quando eu estou buscando o primeiro prazer, depois o poder, depois a posse, eu estou com uma parte de mim que está doente, porque eu estou me focando em algo que é transitório, que é o prazer, depois eu estou me focando no poder, né, e depois na posse. Ao contrário, que me mostra se eu estou realmente no caminho correto. Primeiro eu tenho que buscar o quê? A posse. A posse de quê? A posse de quem eu sou, enquanto essência. Então eu tenho que me apossar de que eu sou a imagem e eu sou a semelhança de Deus. Eu tenho que me apossar da potência para a qual eu fui criada, ao exercício dessa potência. E essa potência, né, eu tenho um potencial de ser imagem e semelhança de Deus. E neste potencial justamente estão os valores, estão as virtudes e as forças de caráter que eu devo desenvolver para alcançar o máximo desse potencial. Isso. Então, o que manda? O que manda é a posse. A posse de mim mesmo, a posse do eu. Não é a posse do individualismo, é a posse do eu, de quem eu sou na minha essência. E aí, depois, quando eu me aproprio de mim mesmo, aí eu amplio o meu poder pessoal. O meu poder pessoal. E também vou fazer o quê? Minha capacidade de agir, de fazer, de tomar decisões, de planejar e concretizar esses planos. Sim. E eu vou também fazer o quê? Eu vou fazer com que o outro também se apodere de si. Né? Eu vou ajudar o outro a extrapolar aquilo que ele acha que é o limite dele. Então eu vou empoderá-lo nesse sentido. Eu vou trazê-lo à potência dele. E nisso ele vai ter prazer. Então, nos relacionamentos, o que eu vejo? Quando um casal
está prioritariamente buscando o prazer para depois buscar a potência deles, né? E para que eles venham se apoderar de um conceito imaginário, de alguma coisa que eles criaram, da imagem que eles criaram deles mesmos, ou de uma imagem social qualquer que é resultante disso, aí você tem uma inversão. O certo é você se apropriar de quem você é, como essência, você empoderar a você mesmo e você viver prazerosamente nessa vida. E a atitude que transborda é a atitude de amor em que eu, na sua vida, eu estou aqui para promover o quê? Um ambiente e agir de maneira que eu venha fazer, te ajudar, na verdade, né? A se apoderar de quem você é como essência, a você exercitar o seu poder no mundo e construir o prazer suficiente para que você se sinta bem nessa terra e nas suas ações. Então, a minha função na vida da Elza, então, trazendo isso para o relacionamento, é aplicar os meus valores da melhor forma possível na minha vida, me apropriar dos valores altos, das virtudes altas que existem, para que eu entenda qual é a potência do meu ser, então me empodero disso, ajo com poder sobre a minha vida, com poder pessoal, exercito a potência em mim, na minha individuação, no meu processo de individuação, então eu transbordo na vida dela e ela faz a mesma coisa comigo. Então esse deve ser o lema do nosso casamento. Agora, só para finalizar, por que isso deve ser o lema do nosso casamento? Gente, se fala muito em propósito de vida, em propósito disso, propósito daquilo. Propósito nada mais é do que o lema, do que você dizer... A declaração do propósito é aquela frasezinha que você cria para dizer, meu propósito é esse. Isso é uma declaração de propósito. Mas qual é o propósito? O propósito é o caminho, é o lema que vai te conduzir por esse caminho. E qual é o caminho, se não o caminho das virtudes, que você deve se conduzir para que as coisas possam ir bem na sua vida? Então, as relações também têm um propósito, né? Também precisam ter um lema. Então, nesse caso que você colocou no relacionamento, eu sou luz, eu quero ser luz para mim e para você também, e vice-versa, né? E quantos relacionamentos a gente já não teve na vida, e aí reflita você também, que não trouxeram luz nenhuma, ao contrário, foram trevas, né? E que pessoas que passaram nas nossas vidas que não trouxeram nenhum tipo, talvez, de crescimento, de empoderamento. E nem, não tô falando só dessas pessoas em relação a gente, mas às vezes a gente em relação a elas também. Né? Quantas relações, às vezes, a gente meio que fica a sensação de tempo perdido, porque eu acho que nunca é, tá, gente? Que mesmo essas relações, elas nos trazem algum tipo de aprendizado. Nem que seja esse, não ter mais esse tipo de relação. Mas quantas relações, às vezes, a gente já não teve, que não trouxeram absolutamente nada de luz, de positivo, de bom. E quão triste é isso? Porque qual é o propósito da gente se conectar uns aos outros, se não de crescermos juntos? É verdade. Né? E nisso é um imperativo para você que está casado e não está tendo um bom casamento, tá? Para você que está noivo, que está namorando, que ainda há bastante tempo, porque o noivado e o namoro foi feito justamente para testar o negócio, para ver se vai dar certo no casamento. Então, talvez seja uma necessidade, um imperativo, uma revisão de valores. Avalie se os seus valores, se o seu propósito de vida, se o caminho, vamos trocar propósito por caminho, para o caminho que você quer exercer, atuar na sua vida, combina, dá match, agrega, potencializa com a pessoa que você está ao lado. Porque se não está acontecendo isso, vocês precisam urgentemente revisar os valores. Revisar o quê? O propósito, certo? O propósito. E o propósito é simples, né? Em certa medida, você conseguir identificar qual é o seu propósito. Pense só,
qual é a forma que você gostaria de ser lembrado pelos seus pais? Numa hipotética sua ida neste mundo, certo? Com os seus pais ainda vivos. Como você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos? Como você gostaria de ser lembrado pela sua esposa? Pelo seu esposo? Como você gostaria de ser lembrado pelos seus colegas de trabalho? Imagina o seu velório. É. O que as pessoas diriam sobre você? O que você gostaria que elas dissessem, né? Então, O que você gostaria que as pessoas dissessem sobre você? Poxa, fulano era uma pessoa tão generosa, tão feliz, tão alegre, tão agregadora. Começa a pensar nos adjetivos que você gostaria de ouvir caso você deixasse esse mundo. E aí estabeleça isso como objetivos de vida, desenvolver essas qualidades. E aí isso pode ser uma meta. E depois de você avaliar tudo isso, tente sintetizar como eu gostaria de ser lembrado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pela minha esposa, pelos meus colegas de trabalho, como eu gostaria de ser lembrado na vida, e busque sintetizar isso numa frase. Essa frase vai ser seu lema, vai ser seu propósito, vai ser seu guia, seu caminho. É como se fosse o trilho do trem. O trem é como? Ele tem um piloto, né? O piloto se chama maquinista. O maquinista está lá e ele vai trilhar um caminho que está ali, que é o trilho do trem. E no trem há vários vagões. E esse é o areté, né? É o caminho, exatamente. É o caminho para o desenvolvimento. E no trem há vários vagões. E você vai colocar nesses vagões aquilo que for mais importante você carregar nessa sua jornada. E cada um vai colocar os conteúdos que quiser dentro dos vagões. Tem gente que vai viver um caminho de virtude, de excelência, um propósito com família. Tem gente que não vai ter filho. Tem gente que vai ter muito dinheiro. Tem gente que não vai, mas cada um vai trazer um significado, né? E cada um vai estabelecer qual o propósito, qual a rota, qual o caminho que você quer seguir. Cada um E o vai importante ter seu é que vocês legado, tenham né? isso, um lema. Então, para o relacionamento de vocês, estabeleçam um propósito. Não precisa ser o propósito. Se vocês têm 15, 16, 20 anos, talvez o propósito de vocês hoje, vocês confundam muito o propósito de vocês com a missão de vocês. Não confunda propósito com missão. Missão a gente assume várias na vida, em várias etapas. Agora o propósito é algo maior, é algo pelo qual você caminharia durante anos. O que te faria caminhar durante anos? Propósito não está relacionado a fazer, mas em ser. Em ser, exatamente. Então, não e é o que fazer algo, é? É ser alguém. É ser alguém. Quem você Isso, quer ser? é no ser, né? A missão está no fazer coisas, mas o propósito está mais para o ser. É ser alguém. Né? Quem eu quero ser? E o que, assim, você precisa cultivar hoje? Quais são os valores que você precisa cultivar hoje Para ser essa pessoa. para ser essa pessoa que você quer ser? Para chegar onde você quer chegar na vida? Para que você consiga, ao final de sua vida, olhar para trás e falar: caramba, eu tive uma vida muito boa. Caramba, meu casamento foi muito bom. Então, quais são os valores que você precisa cultivar hoje para essas coisas acontecerem? Sobre essa forma de calibrar os valores, se os valores estão bem calibrados ou não, eu me lembrei de algo enquanto você estava falando, e a gente emendou em vários assuntos aqui, que eu gostaria de retomar. Eu vejo assim que boa parte da falha na construção dos valores das pessoas está no quão raso as pessoas estão sendo educadas hoje. Né? Então nós temos uma geração desde uns 50, 60 anos atrás, desde que a gente teve o evento aí dos baby boomers, né, e das diversas necessidades da indústria que cresceram, e isso já vem de 200 anos, mas isso ele teve um boom maior há uns 50, 60 anos atrás, que foi, depois do pós-guerra, pessoal, muita gente nasceu, em 10 anos, tá, nasceu mais de 1 bilhão de pessoas, e a gente chama esse período, né, 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, como o período dos baby boomers. E essa quantidade de pessoas ditou o comportamento, moda, indústrias, ditou um monte de coisa, que tudo se adequou a suprir a necessidade dessas pessoas. Dessa geração. Mas, enfim, onde que eu quero chegar com isso? Que os nossos modelos de trabalho, eles passaram a ser muito mecanicistas, muito técnicos.
Então, hoje uma criança, ela é educada para passar num vestibular. E os pais, eles estão muito preocupados com fazer os seus filhos passarem num bom vestibular, Ter uma né? Uma profissão, profissão ter e um tal, bom tá lá. futuro financeiro. Então, estão colocando a criança para fazer, mecanicamente, para responder questões, para voltar uma educação para isso. E eu acho que tem que ter essa parte, mas eu acredito que a outra parte não pode faltar. É o desenvolvimento São humano, os dois a lados. construção do ser. Isso, porque senão você pega um remo. O remo tem duas pontas, né? Se ele tiver uma ponta só, inevitavelmente você vai ter que Vai remar ficar. nos dois lados, né? Se você remar só para um lado, você vai ficar Você vai girando. ficar girando. Isso. E Então é vamos, isso que acontece. vamos pegar um remo com dois lados para ficar mais fácil. Eu tenho o fazer e eu tenho o ser. Então eu tenho que trabalhar na minha vida o fazer e eu tenho que trabalhar o ser. Eu tenho que dar às vezes eu tenho que dar 2, 3 remadas, porque a corrente da minha vida está me levando mais para a esquerda aqui, e eu tenho que remar várias vezes para a direita, mas na hora que meu barco bicar demais para lá, eu tenho que trabalhar no ser também. Então, às vezes as necessidades elas são urgentes, mas eu tenho que trabalhar as duas coisas. Qual o momento de vocês como casal? Qual o momento familiar de vocês? Na educação dos filhos, na construção de vocês mesmos. Qual é o momento que vocês estão vivendo? E eu estava refletindo sobre algo muito interessante, que é o seguinte, as pessoas estão em busca de sucesso, de muito sucesso. Então elas querem ter sucesso. Mas o que eu posso chamar de sucesso se não a materialização dos valores? Porque sucesso de verdade é a corporização, é a materialização, é a manifestação física de valores e virtudes importantes para a vida. Isso é sucesso, porque no final da vida é disso que eu vou dizer se eu tive sucesso ou não, se eu vivi uma vida boa ou não. Se eu conseguir corporificar, materializar, sabe, trazer para essa dimensão física, seja em filhos, ou em conquistas materiais, ou em relacionamentos, amizades, o quanto eu Você me conseguir lembrou aquele estudo daquela materializar enfermeira virtudes. que pegava pacientes terminais, entrevistava, né? Quais eram os maiores arrependimentos. Ninguém se arrependia de não ter conquistado o cargo mais alto da organização. Comprar um helicóptero. Ou de não ter tido um helicóptero ou uma Ferrari. Os arrependimentos estão sempre relacionados a questões ligadas a valores. Sim. Né? De não ter... Agradecido, dito eu te amo, abraçado mais meus pais. Exatamente, não ter tido mais tempo com meus filhos e tal. E se você for esmiuçar todos esses arrependimentos, existem valores por trás, que eram valores presentes na vida da pessoa, que ela não corporificou, que ela não materializou, que ela negligenciou por estar muito focada no fazer e não no ser. Então vamos lá, esposa, a gente está caminhando aí para quase 1 hora, 50 minutos aí de bate-papo. Vamos tentar trazer para uma forma ainda mais prática do que a gente vem falando, sobre como lidar com valores nos relacionamentos. Digamos, em um casamento, que as pessoas estão atribuindo a diferença de comportamentos práticos, um é mais sanguíneo, né? O outro é mais colérico, o outro é mais, né, fleumático, mais melancólico, ou na linguagem do DISC, um é mais dominante, o outro é mais influente, comunicador, o outro é mais estável, mais planejador, o outro é mais analítico. As pessoas estão se concentrando nesses padrões de comportamento, dizendo que tem incompatibilidade de gênios. Mas a verdadeira incompatibilidade de um relacionamento que faz ele cair por terra e ele arruinar, né, está na base. E a base é justamente o que eu digo que é propósito e virtudes, né, que é o viver valores no caminho, né, que é o propósito. Então, como é que a gente faz, né, ajuda as pessoas que estão aí em casa precisando de compatibilizar melhor os seus valores? Eu acho que, como sempre, tudo começa no autoconhecimento, que é você ter uma boa noção de quais são os seus valores. Como a gente disse aqui, os valores em ação, eles em prática, colocados em prática, eles tornam-se forças de caráter. E a gente pode se utilizar dessas forças de caráter para resolver esses conflitos. E eu vejo que uma saída para conflitos
Não só, às vezes, relacionamentos de casais, mas até para esses conflitos sociais que a gente vê hoje, nessas polarizações muito acentuadas. Uma coisa que a gente já identificou, que a ciência já identificou, é que nós temos valores comuns a todos, que é uma linguagem comum ao ser humano, porque as forças e virtudes são ubíquas, ou seja, todo ser humano reconhece. Então, eu acredito que quando a gente está diante de um conflito polarizado demais, a gente tem que saber sair da polarização e vir para esse ponto comum que nós temos, que são os valores. E se você for observar, inúmeros sábios, gurus, líderes que a gente tem nos dias de hoje, eles falam sobre isso, sobre essa saída da polarização e da gente se colocar numa posição de unidade. E muitos deles com essa linguagem sobre valores. Você vê o Amit Goswami, ele fala sobre a exploração de arquétipos. E o que ele chama de arquétipos? Ele fala sobre bondade, sabedoria, integridade. São o quê? São valores. Por quê? Porque são comuns a todo ser humano. Então, é uma língua que a gente pode falar que todo mundo entende. Então, se tem um idioma universal, esse seria. Exatamente. Então, se eu tenho um conflito no meu relacionamento, ainda que esteja relacionado a valores, às vezes o meu valor está contraposto ao seu, se a gente esmiuçar, a gente vai perceber que existem outros valores que são comuns, né? E vamos partir desse ponto comum para a gente poder chegar num consenso. E mesmo esses valores que estão em conflito, se são de fato valores, e considerando que eles são ubíquos, talvez só esteja numa posição mais baixa na minha hierarquia, né? E a gente eu posso me colocar no seu lugar, eu posso ser empática, né? Me colocar no seu lugar, tentar pensar como você pensa e vice-versa, você fazer o mesmo. E fazendo isso, colocando-se no lugar do outro, e a partir dessa linguagem comum, que é dos valores que todos nós entendemos, a gente pode chegar num consenso. Sim. Né? E, bom, então nós temos, assim, isso que você falou, que eu acho que se aplica às duas ocasiões que eu vou apresentar agora, que são conflitos pontuais, e existe o conflito da jornada. Então, conflito pontual é aquele exemplo principal que você me colocou. Estamos num período difícil, uma pandemia, alguém quer me dar um emprego que não é carteira assinada, o seu valor de generosidade, de que, poxa, com esse dinheiro que eu vou ganhar, eu vou continuar ajudando a mim mesmo, ajudando os outros, e o meu valor de integridade está um pouco acima do meu valor de generosidade, e eu acho que o que o cara está fazendo não está correto. Então, pontualmente, o que eu acredito que o casal precisa fazer, trazendo para essa linguagem toda que você trouxe, né, agora para a gente, é sentar e revisar qual é o ponto do conflito, qual é o valor que está em jogo, ou os valores que estão em jogo, que a gente não está conseguindo se entender. Porque nós temos o mesmo pensamento, a gente quer chegar nos mesmos lugares, no mesmo lugar, né? Mas algo está em conflito momentâneo. Então, se esse é o problema no relacionamento, senta, conversa, um bom diálogo, entenda, né? Olhe para o outro com a perspectiva de que o outro está correto e que você precisa revisar o seu. Tá? E aí o outro também vai fazer a mesma coisa. Então, você vai buscar simplesmente se conseguir se entender, né? Se vocês vão conseguir se entender nisso. O outro ponto, você quer acrescentar alguma coisa a esse? Não, eu quero entender o que é o conflito de jornada que você está chamando. O conflito de jornada é quando eu quero um estilo de vida, ou seja, eu quero que minha vida, o meu propósito seja conduzido nesse direcionamento, o meu lema de vida é esse, e o seu é um lema que você está querendo trilhar um caminho que está em oposição ao meu. Né? Então, aparentemente, eles são irreconciliáveis. Tá? Então, aí eu tenho um conflito de jornadas. Aí é mais complexo. Aí é bem mais complexo. Né? Por exemplo, vamos exemplificar, colocar bem prático. Assim, vamos dizer que o esposo gosta de aventuras e de motorhome para viajar o mundo depois da aposentadoria.
E tudo que ele quer é isso. Já a esposa, o que ela almeja é galgar altos cargos na organização, construir uma super mansão e ter, Os filhos e netos perto. ter os melhores carros, reunir toda a família, aliás, ter um terreno enorme para construir as casas de todos os filhos no mesmo terreno. Nossa Senhora. E assim, o foco dela tá mais em conquistas materiais e em se fixar num lugar. Enquanto dele tá em tipo minimalismo total e viajar pelo mundo. Tipo, são estilos de vida completamente opostos e se você for esmiuçar esses propósitos que eles têm de vida, isso está relacionado a valores, né? Sempre está. Né? Talvez ela tá lá com valor de estabilidade e de segurança, de que mais? De às vezes Família, status social também. É. De família, status social. E já ele tem valores de aventura, desafio, que mais? Me diga. Ele quer. É isso mesmo: aventura, desafio, novidade, ter se conectar com a natureza, descobrir outras coisas, curiosidade. Apreciação da beleza, inovação, Como poderia ser uma conciliação disso? Né? Um modelo no qual eles construíssem uma base em que cada um pudesse abrir um pouco, né? Não mão, né? Mas saber programar e planejar as concessões ou o tempo que eles vão precisar, né? Lidar com cada um dos desejos do outro. O relacionamento ele não precisa terminar. Será que a gente precisa passar 12 meses viajando? Será que uma temporada, sabe, de um mês a cada estação em algum lugar não pode ser uma coisa legal? Se assim, as jornadas não podem estar assim exatamente iguaizinhas, será que elas não podem estar pelo menos assim, ó, se cruzando, tipo uma cadeia de DNA? Né? Dá pra conciliar, gente, assim, se houver clareza, transparência. Porque sabe por que muitos relacionamentos terminam por causa disso? Porque as pessoas não tiveram esse nível de clareza. No início do relacionamento. E aí, de novo, olha só. Não, e nem no início nem durante. Porque às vezes a pessoa a vida inteira soube que ele era um explorador, que ele queria curtir a vida, viajar o mundo inteiro. E ela sempre foi uma pessoa mais de se fixar e de outro tipo de propósito, como a gente explicou aqui. Só que os conflitos começam a aparecer, aí ao invés de dar, mas o que eu quero pra minha vida é isso, não. Fica maquiando porque, já tá envolvida na relação, eu amo tanto, ela parece ser tão boa pra mim, eu não vou falar nada, porque senão eu vou espantar, eu vou acabar perdendo ela. Aí não fala nada. É a mesma coisa ela. Na expectativa de mudar o outro durante o casamento. Mas nossa, logo agora, primeira vez que finalmente eu vou me casar, eu vou pegar e vou abrir isso aqui agora pra ele. Não vou falar não, senão ele vai desmanchar o noivado comigo, eu não vou conseguir sair da casa da minha mãe. Depois eu dou um jeito. Depois a gente conversa, a gente... de repente eu até viajo um pouco com ele, não sei. Vai que eu gosto. Finge, se engana. Mas não abordou a questão. Não trouxe clareza. Esse é um exemplo que a gente deu de, assim, para ficar mais claro possível para vocês, de uma possibilidade, mas isso pode ser aplicado em N fatores na vida. Tipo, um quer ter filhos, o outro não. Isso. Um quer ter filhos, outro não. São coisas todas que devem ser conversadas antes do casamento, são problemas mais delicados. Essas questões, gente, que estão relacionadas a valores, são as que mais exigem transparência desde o início. Porque quando tá no início, você consegue colocar as cartas na mesa e se vocês realmente estiverem dispostos a ficar juntos,
Você já entra na relação sabendo até que ponto você está disposto a abrir mão, até que ponto você não tá. E você já faz, o combinado não sai caro, né? A gente sempre fala isso aqui. Já faz alguns acordos ali inicialmente, sabe? Para poder conseguir fazer esse entrelace de jornadas aí que a gente estava falando. É. Agora, sobre aquele argumento para a gente caminhar para o final, de que ele mudou tanto, ou ela mudou tanto durante o relacionamento, né? Assim, o que significa mudar tanto? Porque durante os estágios da formação, né, de quem nós somos, né, a gente vai passar pelo o estágio, né? A gente já nasce com o corpo, com emoções, né, com vários aspectos da nossa constituição ali do ser, né, do que os gregos chamam de corpo físico, soma, né, e tanto é o termo aí de somatizar é trazer por soma, ou seja, para essa parte física, né? Psicossomática é quando você traz do seu psicológico para uma expressão corpórea, tá? Então, é a parte da psique, né? Da psique. Então, aí o que nós temos? Nós temos a formação do ser, e aí a gente tem o estágio infantil, né? Tanto biológico quanto psicológico. E o estado infantil é um estado de imaturidade. Uhum. Então, aquilo que eu acho importante durante a minha infância, talvez para coisas mais triviais, né? As importâncias triviais ali, aquilo que eu atribuo valor trivial durante a minha vida, ela vai ser um durante a infância, vai ser outro durante a adolescência, vai ser outra quando eu sou um jovem adulto, vai ser outro quando eu me tornar pai e tudo. Quando eu chegar na metade da minha vida, eu vou estar com outro nível de maturidade. Uhum. Agora, os valores que conduzem a outras virtudes, eles vão, como a gente disse no início, eles vão atravessar isso tudo. Então, eu posso mudar o meu nível de... São essenciais, né? São os essenciais, né? Então, assim, eu vou mudar a minha perspectiva, aquilo que eu entendo como missão, como os meus objetivos, né, em cada estágio da vida, da minha maturidade psicológica, né, e biológica, ok. Mas os valores, eles vão atravessar isso tudo. Então, aí está a importância de criarmos crianças com valores muito bem sedimentados. E aí está a importância de que eu, desde cedo, né, se você é jovem, busque já fazer uma revisão de valores, você por você mesmo, sem culpar papai e mamãe de que meu pai e minha mãe deveriam ter me ensinado isso. Atenção, seu pai e sua mãe deram para você aquilo que eles podiam dar, que eles estavam preparados para dar. Então eles deram isso daí. Mas meu pai e minha mãe podia dar mais. Em potencial, até acredito que sim, mas não deram porque eles estavam limitados ou psicologicamente ou biologicamente ou por questões circunstanciais, que não cabe nós como filhos ficar querendo colocar, sabe, julgamentos. Então assume a tua parte, né? Tenha autorresponsabilidade. O melhor que eles poderiam ter dado para você, que é a vida, eles já te deram. Já deram. Só isso já bastava. Isso. Então, a partir disso, se você ainda é muito jovem, pense quais são os valores que eu quero levar para a minha vida, como eu gostaria de ser lembrado. Se você está num casamento já, você já é um jovem adulto ou um adulto de 30 e poucos anos, busque revisar os valores que você tem ensinado para a sua família, para os seus filhos, você como homem, você como mulher, cada um no seu papel dentro do relacionamento, aqueles que vocês escolheram exercer dentro do relacionamento de vocês, e busquem sincronizar os valores de vocês. Porque quando a gente sincroniza os nossos valores um com o outro, a gente ganha potência como casal. Eu sozinho eu tenho uma potência. Elza sozinha tem uma potência. Mas nós juntos, nós temos algo ao quadrado. Nós temos nós vamos somar as nossas potências, né? Então, que a potência já tem a questão da multiplicação. Eu me multiplico, você se multiplica, mas quando eu com você tenho bases iguais, olha, vamos trazer a matemática. Quando eu tenho bases iguais, né, 2 vezes 2, eu tenho 2 ao quadrado. Se eu sou um 2 ao quadrado e você é 2 ao quadrado, a gente repete a base e somos expoentes. E aí a gente tem 2 elevado a 4. O que são as bases? As bases são os valores. As bases são as virtudes. Então a minha base tem que ser muito semelhante ao da Elza. Vamos colocar figurativamente. Eu tenho que ser um 2, Elza tem que ser um 2.
e eu quero ser 2 a enésima potência, e ela um 2 a enésima potência. Nós dois com bases muito, muito, muito congruentes. E aí a gente pode somar todo essa progressão, né, que a gente tem e transformar nosso relacionamento, nosso casamento, criação de filhos, etc. É isso que a gente deseja pra gente e deseja pra vocês. É isso aí. É isso aí? Falou bonito. Fala bonito, Marília. Olha, me veio um pensamento matemático, assim. Pois é. Parece até que eu cursei química. E fiz cálculo 1, 2 e 3 na faculdade. Até parece. Eu também fiz cálculo 1, 2 e 3, mas eu não lembro de nada disso. E graças a Deus eu apaguei da minha memória. Queridos, é isso. Compartilhem esse link. Se você chegou agora, compartilha, marca. Ele vai estar aí no nosso IGTV gravado. Tá? Também estará amanhã às 12 horas lá no nosso YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, corre lá no YouTube agora e digita AreteCast. Você vai ver uma pancada de cortes, tá? Porque o canal de cortes, como tem mais vídeo, ele sai ranqueado bem lá em cima. Então tem muitos e muitos cortes lá, você vai ver vários. Então você já aproveita e se inscreve no Shots do Arete e já procura o AreteCast e se inscreve também. Vai ser muito legal ter você por lá. Acompanha tudo aquilo que a gente está conversando, né? A gente veio até intuitivamente, né? Traçando uma jornada para o que vocês venham pegar desde o episódio 1 até esse episódio e conseguir construir, sabe, construir bases de conhecimento. Então a gente já falou sobre o que é ter uma vida cheia de virtudes, a gente já falou o que é o amor. Falamos sobre morte. Falamos sobre medo, falamos sobre um monte de coisa de relacionamento, é muita coisa. Vai lá e aproveita, pega os trechos, manda para pessoas que você acredita que podem ter potencial de se beneficiar com isso e compartilha. Gente, exercite o amor. Amor é compartilhar. Compartilha os nossos links. Eu queria só fechar com uma frase que me marca do Martin Seligman, tem a ver com o que a gente está falando hoje, que é: todos temos dentro de nós forças que não conhecemos até que sejamos verdadeiramente desafiados. Então, essas forças representando os valores em ação, como foi dito aqui, tá, gente? Então, é isso. Se você está enfrentando alguma dificuldade na vida ou um conflito no relacionamento, o que quer que seja, eu tenho certeza que dentro de você existe uma força de caráter que pode ser explorada e trabalhada justamente nesse momento para te tirar dessa situação. Então, reflita sobre seus valores, reflita sobre virtudes e qual delas vai te ajudar a vencer essa etapa. Beleza. Tá. Falamos muito sobre forças, virtudes, valores hoje. E quem sabe um dia a gente dedica um episódio para falar sobre falhas de caráter. Não é não? Então vamos conversar com isso em outro momento. Isso. Então, beijo no coração de pra vocês. Gente. Até a próxima. Até o próximo. Tchau, tchau.